Olá, nós estamos aqui para poder fazer o fechamento da nossa disciplina, né, do módulo Promoção do Sucesso Educacional. E como trabalho de atividade, na verdade, atividade final do curso, né, então a gente tem que fazer esse vídeo pontuando, né, o que a gente viu durante esse módulo todo, né. Então, esse módulo Promoção de Sucesso Educacional foi dividido em algumas disciplinas. Aí nós tivemos a educação, pensamento decolonial e interculturalidade. Tratamos também da diversidade de direitos humanos e, por fim, o sucesso educacional. Então, eu vou falar um pouquinho, né, sobre cada uma dessas disciplinas. Começando sobre educação, pensamento decolonial e interculturalidade, nós estudamos o conceito da colonialidade, né? E Fanon, ele nos traz que é um programa de desordem absoluta, é um refazer, um reescrever, né? É a gente buscar novos atores e principalmente no campo educacional, novas formas da prática educacional mesmo, rever essa prática, né, verdadeiramente. Tivemos nessa disciplina algo assim maravilhoso que eu gostei muito, que foi o fórum sobre os heróis, né? Fazer um resgate ou um levantamento do conhecimento dos alunos, né, de nós, sobre quem são os nossos heróis, os conhecidos. E assim, e principalmente a gente viu e foi provocado isso em nós para falar sobre os heróis negros, né? Então, no meu caso, eu não tive dificuldade porque eu já venho dentro do movimento negro, já tenho um acesso aos contos africanos, a esse resgate. Então, assim, eu achei super interessante e muito importante, né, para a nossa prática mesmo enquanto profissionais da educação. Então, assim, dentro dessa disciplina nós vimos as questões dos conflitos étnicos, raciais, os aspectos culturais diferentes, e aí a gente traz, quando a gente aborda a questão da colonialidade e esse processo de decolonialização, a gente tem que trazer a história, né, dessa escravidão, de como os europeus chegaram aqui no Brasil e eles nos impuseram a sua cultura, os seus costumes, como se tudo que havia já aqui, né, a questão dos índios e tudo fosse foi menosprezado, né, foi menor, né, na visão deles e foi feita essa culturalização mesmo, né, essa doutrinação, essa catequização, enfim, pelos povos europeus para o pessoal, as pessoas aqui, né, nós brasileiros, né. E houve, né, e ainda há muito forte, que mais na frente a gente vai ver essa questão do racismo, entre outros, a questão da superioridade da raça, onde eles sempre, né, os europeus, nos viram como seres inferiores, né? Os indígenas e os negros eram seres, na visão deles, menores, né? Inferiores. E havia todo esse processo, como ainda há, né? Dessa valorização de raças. Aí eu grifo raças, que ele tem um entendimento nesse sentido. Mas enquanto biologicamente a gente sabe que não há diferenciação, há diferenciação de fenótipos, né? Onde cada um, né, com suas características de determinados povos, mas não há essa diferenciação em si, né? Então, o que, é que a gente pode falar? O que é aceito socialmente, né? A gente viu que é isso, que é o que foi colocado para nós, e o que é diferente, ele é mal visto, né? E por fim, nessa disciplina, a gente teve plano de aula, onde a gente propôs, né, uma intervenção diferenciada, né, com essa proposta dessa multiculturalismo e da gente ver essa igualdade e diferença no espaço escolar. Né? A partir disso, nós fomos tratar da diversidade dos direitos humanos, um tema assim que para mim foi super, super, super mega importante, né? Principalmente no nosso contexto atual, porque é necessário falar sobre a questão social, o respeito, os valores e essa contrapartida, principalmente nessa vivência atual nossa, né? Nesse contexto atual onde nós estamos
enfrentando vários desafios, principalmente em garantir direitos, em prevalecer o que a gente já conquistou, né? Então, a gente precisa refletir historicamente sobre o que é diversidade, sobre o que é diferença, a questão da raça, da cor de pele, a questão social, a compreensão sobre essa realidade de grupos específicos, né? Eu falo dos indígenas, dos ciganos, dos quilombolas, entre outros, porque tudo isso perpassa a questão da desigualdade, do racismo e as oportunidades, né? A inclusão e a exclusão é uma coisa assim, que está muito também em discussão. Será que verdadeiramente a escola inclui, ou ela acolhe, ou ela, de certa forma, ela constitucionalmente, por causa da lei, ela aceita esse aluno, mas será que ela é verdadeiramente a inclusão? A gente precisa fazer essa reflexão na questão do acesso aos bens e direitos sociais, né? Então, assim, a diferença de diversidades, e dentre eles a gente já vai puxando o ganchozinho pela questão dos direitos humanos, desencadeia a necessidade de aprofundamento mesmo sobre essas questões que implicam nessa vivência colaborativa nossa e coletiva na nossa sociedade. A gente está trazendo e abordando o nosso ponto maior é a educação, mas a gente precisa ter esse olhar, né, da comunidade, socialmente, na família, enfim. O autor Thomas Taddeus afirma que a identidade e a diferença são criaturas do mundo cultural e social. Somos nós que as fabricamos nos contextos dessas relações culturais e sociais. Então, assim, é algo que é construído, como a gente já falou anteriormente, né? E que algumas coisas são perpetuadas ainda e que elas precisam ser refletidas e eliminadas, se isso causa, né, essa segregação, essa diferenciação, né, essa não colaboração entre todos. Creio que a compreensão de quem se é e de suas raízes, sem esse contexto histórico, amplia a questão da diversidade, da diferença nas relações sociais. Então, assim, essa questão da identidade, de eu me reconhecer, quem sou eu, né? Qual é os meus antepassados, qual é a minha família, as relações e tal. Isso é super importante para eu vivenciar isso, né? Na sociedade. Os direitos humanos, ele é variável de acordo com a concepção político-ideológica que se tenha segundo Dornelles, né? Então, a gente vê no mundo direitos humanos para a gente ter um peso, para outros países têm outros, né? A questão da vida é diferente. E até porque a gente precisou ter um direito, criar uns direitos humanos, uma cartilha, um documento, para que fosse regido em todo o mundo, e mesmo assim não é visto nem praticado da mesma maneira, já como a gente disse, devido às suas concepções. E aí eu trago algo que Boaventura de Souza Santos destaca, que a Declaração dos Direitos Humanos foi formulada, né, por meio de meia dúzia de intelectuais eurocêntricos do norte, todos eles eram brancos, e que esse não conheciam as culturas africanas, asiáticas e indígenas. E eu ressalto ainda que há pouco tempo, né, o ano passado, ela completou 70 anos e se questiona: temos verdadeiramente o que comemorar nesses 70 anos dos direitos humanos? E no Brasil, como é que está essa prática dos direitos humanos? Então, a gente pode estar refletindo sobre isso, e eu acho super importante trazer isso também para a sala de aula. É preciso coletivamente que a gente tenha consciência sobre as nossas responsabilidades, né, referente aos direitos, e a vida é um grande caminho a se percorrer. Então, na vida, há um grande caminho a se percorrer para a superação das iniquidades sociais, esses preconceitos, essas discriminação, principalmente quando a gente traz essa questão de gênero, das homofobias, né, das sexualidades. Então, assim, a gente precisa verdadeiramente compreender a questão dos direitos humanos e trabalhar na perspectiva de combate ao racismo e toda forma de segregação e de discriminação. Então, eu já pontuei, né? Gênero e raça é preciso, a gente falou, a sexualidade, a homofobia e a invisibilidade na educação. Então, no contexto escolar, a gente percebe que tem as questões dos gêneros, as questões
dos homossexuais, então a gente precisa falar sobre, né, e a gente ter esse olhar de acolhimento às diferenças. A cota foi outro ponto que a gente trabalhou e é super importante, né? Há uma discussão muito grande porque uma parte ainda acha que não é necessário, que é discriminação. E por fim, falar sobre sucesso escolar foi uma prática bastante importante, onde a gente viu que ele é individual, ele é estrutural e institucional, tem essas vertentes, né? As dificuldades da escola em promover esse sucesso escolar, ter essa compreensão, essa análise de como o processo que se dá e que se desenvolve na escola, né? Essa parceria que tem que ser feita, família, comunidade e escola, nessa proposta de sucesso escolar, né? De acolher mesmo essa diversidade, o reconhecimento sobre a comunidade, o lugar que essa escola pertence. Então, assim, tem muita coisas que as fragilidades que a gente sabe que a família vive e também a depender da escola onde ela está inserida, né, daquela comunidade, implica no sucesso escolar, né? E, por fim, a própria prática nossa enquanto profissionais e docentes, que tem que perceber a necessidade da sua comunidade para promover esse sucesso escolar e eu compreender o que é sucesso escolar, que a partir das leituras do que a gente viu, a gente pôde ter esse acesso. Então, um beijo e obrigada.